Olá, segundo ano. Continuando então, tá? Estamos falando de reforma agrária. Seria a forma mais justa de diminuir a desigualdade de concentração de terras, né? Diminuir a concentração de terras, na verdade. E a gente vai pensar o seguinte, né? O que é estrutura fundiária? A gente já falou inicialmente, é como se as terras são distribuídas e se organizam. Eu falei para vocês que as terras são, hoje no Brasil, a gente tem pouca gente com muita terra e muita gente sem terra. O índice de Gini mostrou que quanto mais próximo de um, maior a desigualdade, né? Maior a concentração de terra. Nós estamos muito próximos de um, tá? E através disso a gente pode perceber como acontecem as desigualdades no campo, né? Então, a gente tem algumas propriedades rurais aí assim, né? E eu vou conceituar para vocês. A gente tem o latifúndio, que são classificados por dimensão ou por exploração. Eles são grandes propriedades de terras privadas, que são por dimensão, quando suas atividades são ligadas à agropecuária ou à agroindústria. E por exploração, são grandes propriedades que não há produção de cultivos, nem cultivos, perdão. Mas há uma especulação imobiliária. E é o que acontece. Hoje a gente tem o grande latifundiário, ele tem a terra. Se ele não quer cultivar nada, ele cerca essa terra e ele trabalha só com especulação imobiliária, né? Então ele trabalha com a valorização dessa terra o tempo todo para poder, quando ele precisar, vender essa terra. É algo injusto, né? Sabendo que há uma concentração muito grande de terras nas mãos de poucas pessoas e o pequeno produtor, a agricultura familiar, né? Fica longe disso. Então, ocasiona o quê? O aparecimento de um movimento chamado Movimento Sem Terra. Esse Movimento Sem Terra, que nada tem a ver com partido político, é um movimento bastante legítimo. Eu acho que alguns de vocês já tiveram a oportunidade de passar em estrada e ver acampamento de sem terra. Muito se fala, né? Eles invadem terra, eles pegam as coisas dos outros. Mas eu queria perguntar uma coisa para vocês. Eu não estou defendendo nenhuma coisa nem outra, mas eu queria perguntar uma coisa para vocês. Se vocês fossem pequenos produtores rurais e tivessem um pequeno pedaço de chão para trabalhar e não dessem para vocês a mínima condição de trabalho, como por exemplo, crédito rural, para eu poder comprar maquinário, para eu poder comprar adubo, semente, ração, se eu criar animais, enfim, tá? Eu tenho um sítio. E você só sabe fazer isso na sua vida. Só sabe trabalhar na terra. O que vocês fariam? É para pensar, né? Existem os minifúndios, né, que é uma outra conceituação de propriedade rural. São pequenas propriedades de terras organizadas pela agricultura familiar. Voltando no que eu falei para vocês do Movimento Sem Terra, e se baseando na Constituição de 1988, ela diz o seguinte, que toda propriedade rural deve ter uma função social. Então não pode ter uma terra cercada sem produzir nada. Pelo menos é assim que eu entendo. Gerar emprego. Ser produtiva. Então a grande sacanagem é por exploração, um latifúndio por exploração, que pratica a especulação imobiliária. Isso gera conflitos no campo. Isso gera problemas para aqueles que querem produzir e não tem terra para produzir, né? Porque os latifúndios são voltados, a maior parte deles, como herança colonial que eu disse, para exportação. E aí, eu queria falar com vocês o seguinte, se vocês pensarem na cidade de São Paulo, tá? Então, mais ou menos o formato da cidade é como se fosse uma cruz gordinha, tá? A zona sul é a mais comprida, depois a leste,
tá? A norte, onde vocês vivem, e a oeste, a mais, a menos intensa, a menor, tá? Se vocês pensarem nisso, né, todo o entorno da cidade, seja na zona norte, na zona sul, na zona leste, na zona oeste, lá no fundão dessas zonas, né, a gente tem uma coisa chamada cinturão verde, tá? Esse cinturão verde, ele cultiva alface, tomate, cebola, algumas frutas, né, que são trazidas lá do extremo da norte, lá do extremo da leste, lá do extremo da sul, da oeste nem tanto, mas do extremo da sul, né, vão para o entreposto agrícola chamado Ceasa. E de lá vai para os supermercados todo aquele alface, cebola, cebolinha, salsinha, morango, tá? Mandioquinha, abobrinha, tô falando do dia a dia mesmo. E vai para esse entreposto que é o Ceasa. A gente está em vésperas, acredito eu, de uma eleição para prefeito. Os cinturões verdes no entorno da cidade, né, também não recebem crédito rural, também não recebem incentivos agrícolas do governo, seja do governo estadual, seja do governo municipal, seja do governo federal. Mais uma vez eu relaciono isso tudo à questão da fome no Brasil, a questão da fome na nossa cidade, né? A valorização do trabalhador rural, do familiar, do pequeno agricultor é muito importante, né? E é muito importante que a gente faça, eles trabalham nos minifúndios, é muito importante que a gente tenha uma valorização para essas famílias que produzem para colocar na mesa da cidade. É um ditado assim: se o campo não planta, a cidade não janta. É verdade isso. Então, é para se pensar, né? E se eles não têm para onde ir, gente, existe conflito no campo. E esse conflito no campo se torna inevitável, uma vez que eu não tenho terras para trabalhar. Nos slides que eu mandei para vocês, eu mostro um pouco dessa desigualdade. Na aula de segunda-feira, eu vou mandar o link da correção dos exercícios referentes a esse módulo. Eu estava olhando aqui os módulos 17, 18, 19, 20, 21 e 22, que ainda falta, né? Eu vou pensar em organizar grupos para a gente fazer uma pesquisa e vocês me mandarem através do e-mail, né? Para eu poder dar um conceito para vocês e partir para a apostila 2. Na aula de segunda-feira, depois que eu corrigir, eu falo para vocês o esqueminha que eu fiz. Fala globalização e reforma agrária, os sistemas agrários de produção e os principais produtos têm a ver um pouco com a estrutura fundiária. Atividade pecuária e principais rebanhos. Eu vou pensar como vou fazer isso e falo na segunda para vocês, tá? Estou até anotando aqui nas minhas coisas. Então, bom final de semana e cuidem-se e fiquem em casa, tá? Um abraço para vocês, tchau, tchau.